Deixa aqui, senão eu vou desligar pra não aproximar não. Vai pro chão. Passou, Emanuel. Como é que tá o áudio aí? Dá pra ouvir aí? Direitinho? É.
Pai do seu irmão Antônio Marcos. Pai do seu irmão Antônia. Glória a Deus. Gabriel, Pai do Senhor Gabriel. Ok, vamos lá, queridos. Hoje nós vamos tratar do assunto relacionado ao mistério da unidade revelado, a lição 9. Então nós vamos hoje tratar de alguns assuntos relacionados ao mistério que estava oculto no Antigo Testamento e que, através de Cristo, foi dado a capacidade de entender aquilo que estava oculto, e por meio dos apóstolos, por meio dos profetas do Novo Testamento, tivemos a condição de entendermos, aquilo que foi revelado. Então, através do conhecimento da palavra de Deus, hoje nós temos a revelação revelada, e por meio da palavra do Senhor nós temos hoje a oportunidade de sabermos, do assunto daquilo que estava oculto no Antigo Testamento, e por meio daquilo que foi revelado hoje nós temos uma compreensão clara da palavra do Senhor. Então nós vamos hoje tratar justamente deste assunto, trazendo alguns pontos fundamentais e ao nosso entendimento, e entendermos como isso foi possível, e como se deu isso, e qual o objetivo, desta revelação e deste propósito. Então, como já disse, nós vamos falar do mistério da unidade revelada. O nosso texto áureo, que está em Efésios, o versículo que está em Efésios capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então nós estaremos tratando justamente deste capítulo 3, terminamos o capítulo 2 na semana passada. A verdade prática diz o seguinte: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, por meio daquilo que o Novo Testamento nos traz, nós temos uma compreensão clara, daquilo que estava oculto, e isso só foi possível por meio de Cristo, por meio dos apóstolos e por meio dos profetas do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe
está inserido no livro de Efésios, né? Nós estamos estudando o livro de Efésios esse trimestre. Então hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3, né? Nós vamos trabalhar o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13, ok? O versículo 1 diz o seguinte: por esta causa, eu, e aí ele coloca aqui entre vírgula, né? Eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, e aí ele está falando aqui justamente dos ensinamentos que foi dado a ele por meio da graça, né? E ele espera que os irmãos entendam e tenham entendido aquilo que foi dado a ele por revelação. E aí no versículo 3 ele diz: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. E ele fala justamente do capítulo 1, capítulo 2, né, que foi dado a ele a oportunidade de ter recebido da parte de Deus as revelações em questão da salvação, em questão de tudo aquilo que nós estudamos nos 2 capítulos primeiro. E estivemos estudando durante aí 8 aulas justamente este assunto, né? E tudo que Paulo nos ensina no capítulo 1, capítulo 2, está relacionado justamente a isso. Aquilo que foi dado a ele por revelação. Então aqui no capítulo 3 ele traz à tona novamente, né, os ensinamentos que foi dado à igreja. E ele relembra, né? No versículo 3 ele diz: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então ele fala do capítulo 1 e o capítulo 2, que nós estudamos nas aulas passadas. No versículo 4 ele diz o seguinte: pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, né? Ele está falando justamente do ensinamento que foi dado à igreja de Éfeso, né? Tudo aquilo que ele ensinou no capítulo 1 e capítulo 2 está relacionado a isso. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, né? E aí ele está incluído, né, como apóstolo. Então foi dado aos apóstolos, foi dado aos profetas do Novo Testamento e, claro, né, foi dado a ele por revelação. Versículo 6 ele diz: a saber, que os gentios são co-herdeiros, e aí ele começa a explicar qual é a revelação que foi dada a ele. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo o Evangelho, do qual fui feito ministro, né? E isso é claro em todas as epístolas de Paulo. Ele foi, né, escolhido, levantado para pregar aos gentios. E aí ele fala que foi colocado como ministro, né, do Evangelho, pelo dom da graça de Deus, né, e ele reflete isso que foi dado a ele pela oportunidade de ter recebido, né, a revelação, mas tudo isso parte da graça de Deus. E ele diz no versículo 7, que me foi dado segundo a operação do seu poder, a mim o mínimo de todos os santos, né? E aqui ele se coloca numa posição de humildade, numa posição, né, se colocando em uma posição de alguém que não está acima de ninguém. No versículo 8 ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Eu acho interessante isso daqui. Ele diz, as riquezas incompreensíveis, né? E aí ele está falando justamente daquilo que estava oculto, né? Mas que por meio da revelação foi dado a ele, e ele, né, com sabedoria e com graça, instruiu as igrejas. O versículo 9 diz, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou.
para que agora, versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. E aí ele, diz agora qual é esta revelação. A revelação é a igreja, queridos. Qual a revelação que estava... qual é o mistério que estava oculto no Antigo Testamento? A igreja. E é bem claro isso no versículo 10. Nós vamos estar discorrendo deste ensinamento, desse estudo, nos pontos seguintes. Versículo 10. Para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecido dos principados e potestades no céu. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Versículo 13 e último. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Ok, queridos? Lendo esse texto, nós vamos orar, vamos apresentar esse momento ao Senhor e pedir a sua graça e a sua misericórdia para a glória do nome do Senhor. Então vamos lá. Pai, eu quero neste momento pedir a tua graça, a tua misericórdia, te apresentando as nossas vidas, pedindo a ti que o Senhor conceda da tua bondade a nós que estamos diante de ti, aos teus filhos que estão do outro lado deste aparelho, nas suas casas, suas residências, e que estão através e por meio das redes sociais neste momento, Senhor, recebendo e sendo instruído por meio da tua palavra. Muito obrigado por esta oportunidade, Pai, pelo momento em que nos dá de podermos ser edificados pela mesma. Que o Senhor nos conceda direção, sabedoria, entendimento, para que aqui possamos ministrar, Senhor, através do Teu Espírito, a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, porque nós dependemos e somos dependentes de Ti. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Continua conosco. É o que nós te oramos e já te agradecemos. Pastora Adilane, a paz do Senhor. Glória a Deus. Então vamos lá, queridos. Como nós já sabemos do assunto que nós vamos trabalhar, e partindo desse pressuposto do assunto sobre o mistério, que estava oculto no Antigo Testamento, nós temos para explicar esse texto, pontualmente, nós temos aqui 3 objetivos principais para estar explicando ele. O primeiro objetivo principal é explicar o mistério oculto, de que os judeus e os gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Aqui há uma necessidade desta compreensão, e nós vamos entender isso nos pontos seguintes, a necessidade de se entender esse mistério. Porque os irmãos bem sabem que para os judeus havia uma condição, e esta condição tinha sido imposta a eles, de somente eles poder entender e compreender a lei de forma clara e explícita, por meio do ensinamento dos patriarcas, por meio do ensinamento dos homens de Deus que no Antigo Testamento estiveram ensinando claramente a palavra do Senhor, os judeus foram beneficiados por tamanha graça e por tamanha bondade. Então, aos judeus era necessário justamente compreender que somente eles tinham a revelação dada por Deus. Mas o que é que estava oculto? O que estava oculto é que aqueles que eles excluíam, aqueles que eles não queriam que estivesse com eles e nem pudesse receber até mesmo a revelação divina, também estariam incluídos no propósito de Deus para que viesse a palavra ao coração deles, que nós o conhecemos como gentios, que nós somos também partes desses gentios que estavam distante desta revelação e que não compreendiam por causa da loucura que estava imposta ao conhecimento dos homens gentios. Então nós vamos explicar essa questão de
o propósito de Deus está incluso, né, justamente essa integridade, no sentido, não, talvez não seja esta a palavra, mas integração, isso, esta é a palavra. Estava no propósito, no plano de Deus, essa integração, né, de incluir os gentios, né, no propósito da salvação, e isso os judeus não compreenderam, né, não compreenderam esse propósito, mas estava no coração de Deus desde a eternidade unir gentios e judeus como um só povo. Então nós vamos explicar justamente essa questão. O segundo objetivo é entendermos, né, como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e os profetas. Quando, né, nós vamos entender isso pontualmente e como, né, Deus fez isso, né? Como Deus fez para que esta revelação viesse à tona, né? Como que Deus fez para que esse mistério viesse a ser entendido de todos? Porque nem todos compreenderam, né? Nem todos sabiam deste objetivo, né, que estava no coração de Deus de unir a raça humana, né, gentios e judeus. E o terceiro objetivo aí que nós temos, né, para entendermos é mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Isso é claro quando nós entendemos, né, o Antigo Testamento, e que muitas das vezes os homens de Deus buscavam compreender, né, homens como Daniel, né, que recebeu grandes revelações, homens como Moisés, né, que almejava, né, este tempo chegar, mas que só foi mesmo revelado no Novo Testamento, né? A eles não foi dado esta oportunidade de compreender esse mistério, né? Nós temos aí a oportunidade hoje de entendermos justamente como Deus fez isso, né? E o momento era oportuno, né? Que na vinda de Jesus nós tínhamos um momento bastante oportuno, e isso foi possível por meio dos apóstolos e por meio dos profetas. Ok? Então nós vamos trabalhar esses pontos, esses objetivos, né, justamente pontuando aqui para que os irmãos entendam. Ok? Então vamos lá. O primeiro ponto aí vai falar um pouco, né, para a questão de conhecimento, vai falar um pouco da questão do mistério, né, que estava oculto no Antigo Testamento. Que mistério era este? Né? Qual era o mistério? O que é que estava oculto que não foi revelado no Antigo Testamento e que só foi revelado agora no Novo? Por que que Deus não revelou no Antigo Testamento e revelou agora no Novo Testamento? Então nós vamos entender isso daqui, nesse primeiro ponto, né? Nós vamos compreender um pouco do que significa a palavra mistério, ok? Isso é para questão de conhecimento dos irmãos. O primeiro ponto diz o seguinte: o conceito bíblico de mistério. A palavra no grego, queridos, é mysterion. A palavra mysterion, né, ela tem o seu significado de segredo, né? Mysterion é segredo ou doutrina secreta, né? Quando falamos de mistério, você já tem assim uma base pela lógica que é algo que não foi revelado, né? É um mistério, é algo que precisa ser revelado. Então, justamente esta palavra dá luz ao seu significado. É algo que está oculto, é um segredo, né? É um ensinamento que não foi revelado ao homem. Então, quando nós entendemos esse conceito, então nós já percebemos que há algo que precisava ser revelado, que há algo que estava escondido, que não tinha sido revelado, mas que precisava e que foi necessário ser revelado. Então você já tem um entendimento claro, né, da palavra mistério. Uma doutrina ou um ensinamento que está em segredo ou algo que está em secreto. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passa a ser conhecida, né? Nós vamos já entender que mistério era este. O pastor Batista ele diz o seguinte: não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos, né, iniciados
possam compreender, como ensinavam, né, alguns adeptos do falso misticismo, né? Quando ele fala aqui da questão do falso misticismo, ele está falando justamente da doutrina ou do ensinamento gnóstico, né? Ou gnosticismo, né? Que entendia essa questão de mistério como algo que só poderia ser revelado a poucas pessoas, né? No sentido de somente um grupo, somente uma comunidade que se aderiam, né? A sua religião ou a seu conceito ideológico. Então, o que era oculto só era revelado a eles. Mas nós vamos entender que aquilo que estava oculto, né, no Antigo Testamento não estava proposto a ser revelado somente a um grupo. Não é isso que a Bíblia ensina. O que estava oculto no Antigo Testamento era para ser revelado a toda a humanidade e não somente a um grupo específico, né? Então, quando nós entendemos isso, nós passamos a compreender mais um pouco sobre a questão do entendimento dos judeus, né? Quando ele excluía os gentios, quando eles uma palavra bem exposta, quando eles rejeitavam, né, de forma clara, abominavam os gentios, eles estavam entendendo que só eles eram merecedores daquilo que Deus poderia oferecer. Este não era o propósito de Deus, mas isso era o que estava no coração do judeu. Mas o propósito de Deus era revelar a toda a humanidade a sua vontade e o seu propósito. Então não se refere a algo misterioso que somente algum grupo, né, de ciantes poderia compreender, mas, né, pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta, agora foi desvendada em benefício de todos. Este era o propósito de Deus. Então, para comprovar isso, eu quero ler com os irmãos 1 Timóteo 2 e 4, né, que vai explicar justamente isso, que diz o seguinte: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Note aqui a palavra conhecimento da verdade. Qual é a vontade de Deus, querido? É que aquele mistério, que o propósito de Deus que estava oculto no Antigo Testamento, era que toda a humanidade viesse ao conhecimento da verdade. Era que todos os homens viessem conhecer o plano salvífico de Deus. Qual era a vontade e qual é a vontade de Deus? É que toda a humanidade conheçam a verdade. Não é a vontade de Deus que somente uns conheçam, não. A vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade, né? E isso está imposto justamente quando Paulo ensina a Timóteo que é a vontade de Deus que todos os homens se salvem. Não é a vontade de Deus que somente uns se salvem. Não. A vontade de Deus é que todos se salvem. Irmão Jonathan, mas todos vão ser salvos? Não. Todos não vão ser salvos. Mas isso não significa que Deus não queira. Deus quer sim que todos os homens se salvem, mas nem todos serão salvos, porque nem todos crerão, né? Nem todos crerão na palavra de Deus. Se não vão crer, então não terão conhecimento da verdade. Mas se crerem, com toda certeza conhecerão a verdade e por meio da verdade serão libertos, como Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará para a glória do nome do Senhor. Ok, queridos? Então, num resumo, né, aquilo que estava oculto, né, mysterion no grego, que estava oculto no Antigo Testamento, a vontade de Deus era que viesse ser revelado a todos os homens, e não somente a um grupo específico, e não somente a uma classe, né, religiosa, não somente a um partido religioso. A vontade de Deus é que aquilo que estava oculto no Antigo Testamento viesse a ser revelado a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o segundo subponto aí vai falar justamente do desconhecido do mistério. Desconhecido do mistério. Por que o pastor ele pontua dessa forma?
A vontade dele, queridos, aqui do pastor Batista, né, escritor da nossa revista, é que nós possamos compreender, né? Ele diz o seguinte: para compreender em que sentido o mistério esteve oculto, né, desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio, né? E aí ele coloca aí entre parênteses como, né? Por que ele coloca esse parêntese como, né? Aqui para significar como Deus, né, fez isso, né? Como Deus, né, iria fazer isso. Então nós temos que entender como Deus iria fazer, como aconteceu, né? Então isso fica claro para a nossa compreensão se nós quisermos compreender. Então, para nós compreendermos, nós vamos aqui pegar esta palavra e guardar aqui na nossa cabeça, na nossa memória, no nosso HD, para compreendermos durante toda a aula o que esta palavrinha aí ela significa em resumo geral. Então, noutros séculos não foi manifestado como agora, né? E aí você passa a entender. Olha, se não foi revelado como agora, significa que no Antigo Testamento eles teriam ou tinham um pouco de compreensão ou alguma base para compreender? Sim, queridos, eles tinham sim. A palavra de Deus, né, nunca e nem jamais vai ser uma palavra de confusão. A palavra de Deus sempre vai trazer luz, sempre vai trazer iluminação, sempre vai trazer entendimento. Então, alguns do Antigo Testamento não tinham compreensão total do mistério, né? Vou repetir. Alguns homens de Deus do Antigo Testamento não tinham a compreensão total do mistério, né, que foi revelado no Novo Testamento, mas tinham uma base, né? Por exemplo, quando nós estudamos a vida de Moisés, nós vamos ver que Moisés almejava um momento, né, de conhecer aquele que viria e traria, né, um esclarecimento maior sobre a revelação de Deus. Quando nós lemos o livro de Salmos, né, os escritores, Davi, né, a tribo de Corá, que escreveu muitos salmos, né, nós temos Salomão, alguns acreditam que Moisés também escreveu. Então nós vemos, né, na escritura desses homens que eles compreendiam, né, um pouco sobre essa questão de compreensão, sim, de algo que iria acontecer mais na frente. Eles não estavam, né, eles não estavam numa posição de ignorância, né, no sentido de conhecimento. Eles não estavam numa posição de ignorância. Eles tinham sim um pouco de conhecimento do que viria, mas não sabiam o que era, nem sabia como iria acontecer, nem quando iria acontecer. Então esse mistério, né, quando nós pegamos esta palavrinha aí como, né, nós podemos entender e perceber que eles tinham um pouco, mas não era a compreensão total que nós temos hoje por causa da Escritura e por causa dos profetas e dos homens de Deus. Ok, queridos? Para darmos prosseguimento aqui, a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito, né? Foi o que eu acabei de dizer. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam, né? Então, quando nós lemos Isaías, por exemplo, quando nós lemos Isaías, nós vamos compreender a magnitude deste conhecimento revelado, né, por meio do Espírito a Isaías, né? Quando o capítulo 53, né, vai mencionar a vinda de Jesus, quando o capítulo 53 vai mostrar que por meio de Jesus Cristo, né, os pecados seriam, né, perdoados,
quando nós lemos os profetas maiores, quando nós vimos que o Messias viria e restauraria Israel e tiraria um coração de pedra, né, do homem e colocaria um coração de carne. Então ali nós estamos vendo, né, à luz da Bíblia, uma clareza de que era a vontade de Deus, que algo viesse a acontecer que poderia trazer e que viesse trazer salvação à humanidade e também ao povo gentil. Então, eles não tinham uma clareza total, mas eles entendiam que algo iria acontecer e que era notório por meio da palavra de Deus e por meio do Espírito algo acontecer para que gentios e judeus pudessem também participar da bênção do Senhor. Ok, queridos? O terceiro subponto aí fala o mistério e os profetas da antiga aliança. Nós vamos entender um pouco do mistério e a questão dos profetas. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos, né, prometida aos gentios, não somente conheciam, né, eles fizeram menção delas. Por exemplo, quando nós lemos Gênesis capítulo 12, né, nós temos aí o Abraão, né, recebendo aí a bênção de Deus. Gênesis 12 e versículo 3. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia junto comigo, Gênesis 12 e 3, só para nós comprovarmos, sim, que estes homens tinham um pouco desta compreensão. Gênesis 12, versículo 3, diz o seguinte, queridos, olha. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 3 diz: E abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, Deus fazendo uma promessa a Abraão, e que através de Abraão, todas as famílias da terra. Não estão falando aqui somente de judeus, e nem do continente em que eles estavam, né? Porque alguém pode dizer, não, Deus está falando somente daquele continente onde eles estavam. Não, aqui a Bíblia está mencionando todas as famílias da terra. Então nós estamos falando aqui de uma promessa dada a Abraão, que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quando falamos de todas, nós estamos falando aqui de gentios e também judeus, né? Aqueles que abençoar Abraão serão abençoados, e aqueles que amaldiçoar também serão amaldiçoados. Então hoje nós temos, né, entrando aqui um pouco num contexto histórico, né, bem atual. Hoje nós temos muitas nações que é contra Israel e outras que é a favor. Se você faz uma análise das nações que é a favor de Israel, você vê num sentido, né, econômico, no sentido mais, vamos dizer assim, social, são povos abençoados, né? Porque tem abençoado a Israel, e é uma promessa. Esta promessa, ela vai até a vinda do Senhor Jesus. Ela vai até a vinda do Senhor Jesus. É uma promessa que é uma promessa eterna, né? E isto ficou bem claro quando Deus prometeu a Abraão, se aquele que abençoar, a nação que abençoar Abraão seria abençoada, mas aquela nação que amaldiçoar serão amaldiçoadas. Então, esta promessa aí ainda vigora até hoje e irá até a vinda do Senhor Jesus. Um outro texto que o pastor coloca aí é o capítulo 22, né, do mesmo livro, 22, e o versículo 18. Gênesis 22 e o versículo 18, que diz assim, queridos: E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Quando fala aqui da semente, nós estamos falando aqui de algo que estaria para acontecer e de algo que viria, né? E que este algo que seria alguém iria abençoar as nações, iriam abençoar as famílias, né? A mesma promessa que ele faz no capítulo 2, ele faz aqui uma promessa mais geral,
né? Estamos falando aqui de uma promessa bem antiga e que só aconteceu no Novo Testamento. Isso que nós estamos falando aqui, dando uma luz, né, uma clareza em relação ao que o comentarista coloca, que os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos, né, e também eles mencionaram sobre elas. Um outro texto que nós podemos usar aqui é Isaías, né, capítulo 11, versículo 10, 49, o versículo 6, o 54 de Isaías e o versículo de 1 ao 3, o capítulo 60, né, de Isaías e o versículo do 1 ao 3. Eu quero ler aqui Malaquias, né, só para nós terminarmos, para mim não ter que ler todos os textos, né, que todos eles estão comprovando justamente isso, mas eu quero ler apenas Malaquias para nós terminarmos aqui esta reflexão sobre os textos que abordam justamente esta compreensão. Malaquias, né? Capítulo 1 e 11. O último livro do Antigo Testamento vai mencionar também uma promessa, se eu não estiver enganado. 1 e 11 diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Deus faz uma menção ao nome dele, né? A sua palavra, né? Que o seu nome seria grande entre as nações. Não está falando de nação no sentido singular, mas de nações no plural, ok? Então fica claro que Deus era o propósito, era a vontade de Deus de incluir gentios e judeus no propósito da sua salvação. E este mistério, né, que hoje nós, né, conhecemos, que estava oculto, judeus e gentios faziam parte deles, ok? Agora vamos lá. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, né? Por que novo, irmãos? Ora, quando nós compreendemos nas aulas passadas, nós analisarmos, né, o que nós estudamos, nós vamos entender que judeus e gentios não se, né, entendiam, não se compreendiam, judeus e gentios não se davam, judeus e gentios não se uniam, judeus e gentios não se ajuntavam. Então, o judeu em si ele não compreendia. Então, o profeta em si ele não compreendia como isso poderia acontecer. Como Deus vai unir judeu e gentio? Isso era obscuro aos olhos deles, né? Mas eles sabiam que iria acontecer, mas não sabiam como, né? Isso estava incluída as barreiras raciais, as barreiras religiosas, porém todas elas, né, seriam corrompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só, povo integrante de um mesmo corpo, que é chamado a igreja, o mistério oculto. Irmão Jorlane, qual era o mistério que estava oculto? Era a união de povos. E esta união de povos seria chamada de corpo, e este corpo seria chamada de igreja. Amém, queridos? Vou repetir. Qual era o mistério que estava oculto no Antigo Testamento? O mistério que estava oculto no Antigo Testamento era a união de povos, de ambos os povos, gentios e judeus, que esta união de povos, ambos os povos, gentios e judeus, daria o nome de corpo, e este corpo se chamaria Igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, este mistério que estava oculto foi revelado. Os profetas falaram dele. Agora, o que é que estava oculto a eles? O que estava oculto a eles era como Deus iria fazer isso. Como Deus iria fazer isso? Por meio de quem? Por meio de quê? Então nós entendemos que por meio de Jesus Cristo as barreiras raciais foram quebradas. As barreiras religiosas foram quebradas. Quais eram as barreiras religiosas? As barreiras religiosas eram
as comunidades que se fechavam, as comunidades que se excluía das outras sociedades, eram homens e mulheres que se trancavam no seu entendimento, na sua compreensão, na sua religiosidade, e não queria saber de comunhão, de união com outras pessoas. E isso Israel fez e fez muito bem. Mas em Cristo Jesus essas barreiras foram quebradas. Em Cristo Jesus essas barreiras foram desfeitas. Infelizmente, querido, fazendo aqui uma atualização do momento em que estamos vivendo, infelizmente hoje nós vivemos isso. O racismo, hoje nós vivemos, infelizmente, o radicalismo religioso. Infelizmente nós vivemos hoje o radicalismo ideológico. Hoje nós temos uma ideologia racista, temos uma ideologia liberal, temos uma ideologia satânica. Então essas ideologias hoje têm levado as pessoas ao desentendimento, às inclusões, exclusões de sociedades, tem levado ao desentendimento, à briga, à contenda de sociedades. Mas por que, irmão Jolane? Porque não tem Cristo no coração. Porque em Cristo Jesus todas essas barreiras são quebradas. Porque quando Jesus está verdadeiramente na vida do ser humano, ou está inserido numa sociedade, numa comunidade, essa comunidade ela mostra, ela externiza aquilo que verdadeiramente está em seus corações. Então a maldade, o ódio, a ira, a cólera, a contenda, a briga, a dissensão, a confusão, não partem de alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Então essa sociedade que nós estamos vivendo hoje é uma sociedade corrompida, uma sociedade pecadora, uma sociedade contaminada pelas as ideologias satânicas que têm surgido aí num rol social que nós estamos inseridos. Infelizmente, o comunismo tem trazido um desentendimento à nossa sociedade. Hoje o comunismo está entrando muito forte, principalmente o comunismo marxista, tem entrado muito forte nas faculdades, tem entrado muito forte nos colégios. Então estão deturbando o ensinamento dos jovens, e estão criando, estão trazendo uma geração hoje, que nós estamos vivendo, uma geração complicada, uma geração difícil de lidar com elas. Então, em Cristo Jesus, essas barreiras podem ser quebradas. Em Cristo Jesus, essas barreiras podem ser desfeitas. Mas a sociedade precisa entender e compreender esse mistério que hoje já foi revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, esta é a hora, tá bom? Para a glória do Senhor. Os irmãos podem perguntar, os irmãos podem interagir, ok? Eu estou... Glória a Deus. Eu estou aqui dando ênfase aos pontos principais para a gente ganhar bastante tempo, ok? Bendito seja o nome do Senhor. Alguma dúvida, queridos? Alguma pergunta em relação a este ponto que nós estudamos? Nós vamos agora já entrar no segundo ponto, para a glória do Senhor. Bendito seja o nosso Deus e Pai. Aleluia. Se os irmãos não têm nenhum comentário, então vamos prosseguir, Nós vamos para o segundo ponto, Nós vamos falar agora do mistério revelado no Novo Testamento. Então nós vamos entender agora como foi revelado, esse mistério, para a glória do Senhor, e termos aí uma compreensão melhor sobre este assunto.
Vamos lá, queridos. O primeiro subponto aí do segundo ponto, nós vamos falar do revelado aos apóstolos e profetas. Como foi que isso aconteceu? O que, irmão Jolane? Como foi revelado o mistério aos apóstolos e os profetas? Porque nós entendemos que no Antigo Testamento, né, acabamos de compreender isso, que no Antigo Testamento eles tinham um pouco de compreensão em relação a este assunto, né? Que algo iria acontecer, né, mas não sabia quando e nem como. Então, já no Novo Testamento, nós entendemos que foi dado a revelação aos apóstolos e aos profetas. E isso foi por meio de Cristo. Mas como isso aconteceu? É o que nós vamos entender agora, ok? Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro. Isso nós aprendemos na primeira aula, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Então Paulo aborda justamente essa questão. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Isso ele fala para os Gálatas, para a igreja da Galácia. Ele diz que aquilo que ele recebeu, foi dado diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que ele recebeu foi dado diretamente do céu. Então o apostolado dele, ele faz ali uma defesa ao seu apostolado. Então ele mostra justamente que o seu chamado veio diretamente do próprio Jesus Cristo, ok? Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Também deixa isso claro em Gálatas capítulo 1, versículo 16. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiada pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso significa, queridos? Amados, eu quero fazer aqui uma reflexão sobre a grande questão hoje de nós compreendermos isso. Eu sempre discordo de alguém que não adere ao entendimento que se é necessário. Vou voltar aqui para você entender. Eu discordo de alguém que adere, ou que entende que o conhecimento não é necessário, que o conhecimento não é necessário para a vida cristã no sentido do estudo. Estou falando no sentido do estudo. Tem alguém que diz, não, o estudo não tem necessidade, eu só leio a Bíblia, para mim tá bom demais, eu só leio a Bíblia todo dia, já é suficiente. O estudo para mim, a teologia não é para mim necessária. Eu só estudando a Bíblia para mim tá bom. Eu discordo desse tipo de pensamento, querido, tá bom? Eu sou uma pessoa que sempre gostei do estudo, sempre amei o estudo e através do estudo eu tenho esta compreensão hoje de que é necessário sim o estudo da palavra de Deus, o estudo do básico, do entendimento teológico a respeito de Deus. Eu sou a favor. Mas eu quero deixar claro aqui o seguinte, querido, também. Eu quero deixar claro o seguinte também, queridos. Que há uma necessidade do estudo, para a compreensão da palavra de Deus. Mas que também, querido, Deus é o mesmo Deus que revelou no Antigo Testamento, que revelou no Novo Testamento, na vinda de Jesus Cristo, após a sua ressurreição e a sua glorificação. Eu sou de acordo, queridos, que Deus ainda opera de forma poderosa, por meio da revelação. Querido, o que eu quero dizer é que Deus ainda fala com o seu povo. O que eu quero dizer é que Deus ainda, querido, revela ao coração do homem de Deus. Então eu não posso de maneira nenhuma, de forma nenhuma, entender que eu não preciso da teologia e ao mesmo tempo não posso de forma nenhuma compreender que Deus só fala
por meio, né, do conhecimento. Não. Eu preciso do conhecimento da palavra, eu preciso do conhecimento do estudo, mas também preciso da revelação de Deus. O que eu quero dizer com isso, querido, é que nós precisamos equilibrar. Fogo sem graça, isso é uma citação de muitos homens de Deus. Fogo sem graça é fogo estranho, querido. Eu preciso do fogo, preciso da graça. Conhecimento sem espiritualidade é acúmulo de conhecimento. Conhecimento sem, aleluia, a espiritualidade é o acúmulo de conhecimento sem fogo. O que eu quero dizer com isso é que eu preciso buscar a Deus por meio do conhecimento da sua palavra, por meio do estudo, mas eu também preciso buscar a Deus por meio da minha espiritualidade, porque Deus é o Deus que ainda fala com o seu povo. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos dê esse entendimento. Que Deus em Cristo nos dê esta graça para nós compreendermos. Ok? Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus e o Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Né? Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e o versículo 4 e até o versículo 17, e aí nós pulamos para o versículo 17, nós vamos compreender isso, ok? O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Olha o que eu acabei de dizer para você, querido. Acabei de explicar isso para você. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Entenda isso, querido. Nós precisamos da revelação de Deus. Nós precisamos ter intimidade, nós precisamos ter comunhão, nós precisamos estar ligados com o Espírito Santo, porque Deus é o Deus que ainda fala por meio de revelação. Queridos, permita que eu só ouvi aqui esse áudio de Assis. Parece que ele está fazendo aqui alguma pergunta. Glória a Deus. Não era uma pergunta, era só uma como é que eu posso dizer? Uma chamada, né, para dizer que estava online. Pai do Senhor, irmão Socorro, irmão de Assis. Dê a paz do Senhor ao de Assis aí, diga para ele que está tudo ok, tá bom? Queridos, o de Assis acabou de mandar um áudio aqui por meio do Messenger aqui, né? Por meio das mensagens aqui. Os irmãos, se quiserem, podem optar por essa opção aí, queridos, né? Por exemplo, se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, os irmãos podem perguntar por meio de áudio, igual o de Assis fez aí, tá bom? Vai ser interessante. Eu posso ouvir aqui e lhe responder. Vai ser bem interessante, ok? Então vamos lá. O Emmanuel diz o seguinte: a revelação é uma ação poderosa do Espírito Santo à mente humana. Nenhum ser humano consegue entender sem a intervenção de Deus. Glória a Deus, Emmanuel. A intervenção de Deus aí é por meio do Espírito Santo. Muito bem colocado, Emmanuel, a sua posição aí, viu? É isso mesmo. Glória a Deus. Então vamos lá, querido. O que Paulo ele procurou nos mostrar, né, por meio do capítulo 11 aí de Atos dos Apóstolos?
é que mesmo, né, ele tendo todo aquele intelecto, mesmo ele tendo todo o conhecimento, Paulo era um grande teólogo daquela época, viu, queridos? Paulo foi um dos homens que aprendeu, né, na maior faculdade teológica, que era uma dos ensinamentos que tinha dentro de Israel, em Jerusalém, que era por meio do rabino, né, Gamaliel. Em Israel nós tínhamos, isso, né, falando um pouco do conhecimento teológico, em Israel tinha três linhas de teologia bem explícita para todos aqueles que quisessem aprender. Não tinha somente uma faculdade teológica, mas tinha 3 linhas de entendimento. Uma delas era a linha de Shammai, a outra de Gilel e a outra de Gamaliel, né? Eram 3 linhas de teológica que traziam a compreensão para os judeus à luz da lei, né? Da luz da Torá, à luz da palavra de Deus. Então Paulo Paulo estava justamente, ele diz isso, né, que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo estava num dos maiores seminários, né, em Israel, que era a linha de pensamento de Gamaliel. Então, dentro desse entendimento aqui, Paulo tinha o conhecimento suficiente, querido, para compreender a lei. Mas Paulo diz que não foi por meio de palavras de homens, né, do intelecto do homem, do ensinamento do homem, que ele recebeu o que ele tinha, né, conhecimento. Ele diz, eu recebi do próprio Deus, não somente eu, mas os apóstolos, os profetas do Novo Testamento. Então isso fica claro por como nós, né, precisamos também entender isso. Que o conhecimento hoje ele é importante, mas nós não podemos de forma nenhuma perder a espiritualidade e nem deixar de buscar ao Senhor para receber a sua revelação. Claro que nós só precisamos ter cuidado com as profetadas e as revelações ocultas, né? De alguns cristãos que hoje acreditam que a revelação é suficiente. Então, eu sou contra, né, a quem acredita que o conhecimento não é importante, e também sou contra alguém que, né, só busca o conhecimento, né? Vou repetir, eu sou contra uma pessoa que não entende que o conhecimento é importante, né, que não quer, né, o ensino, e também sou contra, né, justamente alguém que só busca o conhecimento e não busca a espiritualidade para receber a revelação da parte de Deus. Então ficou claro isso, nós vamos para o segundo subponto, ok? Então nós entendemos o seguinte, que a revelação que Paulo tinha recebido, tanto ele como os apóstolos e os profetas do Novo Testamento, tinham vindo diretamente do Espírito Santo de Deus. O segundo subponto vai falar justamente do mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, né, para que você entenda e compreenda. Eu, né, até falei isso nesse instante. Qual era o mistério oculto no Antigo Testamento? Era que Deus iria unir ou juntar, né, ambos os povos ou povos, né, e que este ajuntamento seria chamado de corpo e este corpo seria chamado de igreja. Este era o mistério oculto no Antigo Testamento, ok? Porém, eles não sabiam como isso iria acontecer. Então, no Novo Testamento, né, através e por meio de Cristo, nós tivemos esta revelação. E aí, quando o Espírito Santo veio, né, à igreja, então o mistério foi revelado, né? Hoje nós temos a compreensão que mistério era este. O mistério era a igreja, né? Como Deus iria fazer isso no Antigo Testamento ninguém sabia. Mas em Cristo nós entendemos que por meio de Cristo hoje nós podemos entender que os povos, as nações podem ser unidas, juntadas em um só corpo, em um só espírito, para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Então, essa revelação começa pela declaração de que o Pai, né, idealizou tudo, né, desde sempre. Foi Deus que projetou, foi Deus que planejou, foi Deus que arquitetou, né, e aí prossegue com a execução da obra de Cristo. Deus projetou,
Cristo executou. Foi Cristo, queridos, que executou a obra. Por meio de Cristo Jesus, a revelação veio à tona, né? Aleluia. E aí ele executou aquilo que estava oculto. Ou seja, o que é que estava oculto? A igreja. Mas, estando oculto no Antigo Testamento, como esta igreja iria ser revelada? E aí Cristo veio e trouxe a revelação e executou a revelação. Aleluia! Querido, vou repetir isso. Quando Cristo veio, ele trouxe, né, aleluia, a revelação e executou a revelação. Porque o mistério era a igreja, e por meio de Cristo a igreja veio a se estabelecer na terra, este ajuntamento de povos, né, judeus e gentios. Deixa eu só terminar aqui este ponto de Assis, que eu já olho aí seu áudio, tá bom? Vamos lá. E prossegue com a execução da obra de Cristo, né? E também com a criação de uma nova humanidade, né? Por meio de Cristo. Como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas, né? Por meio de Cristo. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Olha aí, cabe a quem agora, querido, a dar prosseguimento a esta revelação? Ao Espírito Santo de Deus. Mas como o Espírito Santo de Deus vai fazer isso? Por meio da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí, querido, glorificar o nome do Senhor por isso? Vamos ouvir aqui o de Assis. De Assis pergunta o seguinte, querido. Se esta revelação iniciou em Pentecostes. Sim, de Assis, em Pentecostes, né? Quando Jesus, vou repetir a pergunta do de Assis, tá bom, irmãos? Para vocês entenderem. Ele perguntou se o mistério, né, a revelação iniciou em Pentecostes, né? Então, eu creio que sim, de Assis, eu creio que sim. Em Pentecostes foi dada a revelação do mistério que estava oculto. Porém, quando nós analisamos, né, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós analisamos a compreensão, né, do ensinamento de Jesus Cristo, nós observamos justamente que ele ensina justamente essa compreensão de um ajuntamento de pessoas. E aí, todo em seu ensinamento, quando ele começa a curar coxo, quando ele começa a curar cego, quando ele começa a curar leprosos, quando ele começa a fazer sinais e milagres, e aí nós começamos a ter uma clareza sobre esse mistério, né? Que ele viria fazer algo muito grande. E aí, quando nós vemos ele curando, né, a filha daquela mulher gentia, né? Desculpa aqui a minha falta de memória, né? Que ele desculpa, deixa eu só ler aqui. Quando ele fala para aquela mulher, isso mesmo. Quando ele fala para aquela mulher que não era a questão do animal lamber, né, a comer as comidas, as migalhas, né, ali no chão. Então ele está se referindo ali justamente que os gentios, né, os gentios também iam ter a oportunidade de receber da parte de Deus algum sinal, algum milagre, alguma dádiva, ok? O irmão Rogério, aleluia, irmão Rogério Inácio, né? Glória a Deus, a paz do Senhor, meu irmão. Deixa
Deixa eu só ver aqui. Glória a Deus. Irmão Rogério Inácio, é Pai do Senhor, meu irmão. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Glória a Deus que você também está assistindo. Ok? Então vamos lá. Aleluia. Então, se inicia ali em Pentecoste, né, o mistério da igreja, mas em Cristo Jesus nós já estamos vendo aí algumas características do que poderia vir a acontecer por meio de Cristo Jesus. Então vamos lá. O terceiro subponto, irmãos, vai nos dar uma clareza da magnitude do ministério. O que isso significa? Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade, né? Quando falamos aqui ventilado é jogar, né? Lançar para os lados, né? Porque o ventilador ele joga o vento, né? Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, né? Ou seja, a informação de que Deus iria fazer isso, né? De que Deus iria lançar, né? essa informação, né? A todos os povos. Então, ninguém tinha esta compreensão de que Deus iria fazer isso, né? No sentido de como, né? Ele iria fazer. Outrora ninguém tinha a ventilação, a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Aleluia! Isso nós poderemos ler aí em Gálatas. Vamos lá aqui para Gálatas, irmãos, para compreendermos aí. Gálatas capítulo 3 e versículo 28. Abra aí sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3 e 28. Diz o seguinte: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Aleluia. Eu acho interessante quando a Bíblia ela enfatiza a necessidade de expor, né, a distinção tanto de povos, né, quanto de indivíduos, né? Por exemplo, quando ele diz aqui não há macho nem fêmea. Olha a distinção que o escritor faz. Ele não fala aqui, queridos, ele não fala aqui de lésbica, ele não fala aqui de homossexual, ele não coloca esta possibilidade. A Bíblia sempre vai enfatizar o homem e a mulher, o judeu, o gentio, povos e nações. Ela enfatiza, né, a distinção, né, destas palavras para dizer que Deus ele é um Deus ele é um Deus que trata todos iguais, mas ele é o Deus que sempre vai seguir os seus padrões, os seus princípios e não vai fugir dele. Qual é a vontade de Deus aqui? Nós acabamos de ler, ok? Ele diz, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, todos são um, macho e fêmea, judeus e gentios, escravos e livres, né? Em Cristo todos são um, né? O homossexual aqui não entra, só entra se ele se adaptar ao que ele é. Se ele quiser ser outra coisa, qualquer fora do seu padrão, para ele entrar, ele precisa de deixar de querer ser aquilo que ele quer ser e ser o que Deus chamou para que ele seja, para que ele entre e faça parte de um só corpo e de um só Senhor, ok? Então vamos lá. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva, né, ou da primitiva igreja, demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Quando ele fala aqui todos, né, está falando aqui daquilo que eu acabei de mencionar para vocês, tá bom?
Não está relacionando a nenhum comportamento ideológico, não está aqui falando de nenhum comportamento físico, né, no sentido de alguém querer mudar o que a pessoa é. Está falando aqui no sentido, querido, de princípio, de estrutura como foi criada. Então ele diz, até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde os princípios. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o que eu acabei de mencionar para vocês, o desejo, a vontade de Deus aqui, queridos, é que todos venham ser um em Cristo Jesus. Tanto judeus como gentios, como macho e fêmea, nações, né, e povos. A vontade de Deus é que todos sejam um em Cristo Jesus. Eu até mencionei na aula passada, a Paula fez até uma dissertação sobre a questão dos chineses, né? Que eles aderem a uma ideologia, né, comunista, a uma ideia religiosa pagã. E aí eu disse, né, até mencionei que se eles, né, buscarem, né, Cristo Jesus, mesmo eles estando adaptado àquilo que eles entendem, né, que é bom seguir, se eles se voltarem para Cristo, entre nós e eles, né, não terá nenhuma barreira, porque em Cristo Jesus todos, né, fomos feitos, poderemos ser feitos em um só corpo, e este corpo é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, queridos, aqui Jesus quebra todas as barreiras. Em Cristo Jesus todas as barreiras são quebradas, porque em Cristo todos são feitos um só, para louvor e glória do nosso Deus. Amém, queridos? Então, esse mistério, ele abrange, né, a todos, né? Esse mistério, ele foi revelado e abrange a toda a humanidade e não somente a um grupo, né, como nós aprendemos no primeiro e vimos no primeiro ponto. O terceiro ponto, queridos, nós vamos falar do mistério pré-estabelecido por Deus. Permita aqui só eu enxugar aqui o meu suor do meu rosto. Glória a Deus. Vamos lá para o terceiro ponto, queridos, e o último, para nós já terminarmos. Antes de eu começar, eu, né, mais uma vez, quero perguntar aos irmãos se os irmãos têm alguma pergunta, né? Se tiver aí, queridos, os irmãos podem falar aí no mensagem aí, ó, embaixo aí, vocês podem colocar aí, clicar e fazer a sua pergunta em áudio. E aí nós vamos responder para a glória do Senhor, ok? Se não tiver alguma pergunta, essa é a hora. Glória a Deus. Vamos lá? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Parece que a internet aí de vocês estão lenta, se eu não estiver enganado, é verdade? Ou é impressão minha? Ok, vamos lá, queridos. O mistério pré-estabelecido por Deus.
O primeiro ponto aí vai falar das riquezas insondáveis de Cristo, né, que está relacionado ao processo, né, do que foi revelado, ok? A igreja. Nós vamos entender que esse processo aí, ele já vem desde dos princípios, né, que era algo estabelecido por Deus. O segundo subponto aí vai falar do eterno propósito em Cristo, e o terceiro vai falar do plano divinamente pré-estabelecido. Então nós vamos, né, partir do pressuposto do Éden, né, para nós entendermos bem este processo. Irmão, estou com a garganta um pouco ruim, mas vai dar certo, tá bom? Vamos lá, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado, anunciado, é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. E por que ele diz isso? A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano, né? O que ele falou até no capítulo 1, versículo 7. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto, né? Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedida aos homens por meio de Cristo, né? O que nós lemos no capítulo 1, versículo 4, e o capítulo 2 e o versículo 16. Tudo abrange o beneplácito, né? Nós aprendemos isso, o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, né? Capítulo 1, versículo 11. O conteúdo desse plano, né? E a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Vamos lá, vamos fazer aqui uma análise sobre essa questão. Nós aprendemos, queridos, que nós fomos eleitos, né? Que nós fomos predestinados, que nós fomos escolhidos por Deus. E isso nós aprendemos nos capítulo 1, capítulo 2, que isso aconteceu desde a eternidade. Por que isso aconteceu desde a eternidade? Porque nós entendemos que o propósito, a vontade de Deus era escolher um povo, né, para si, né? E isso nós estamos falando de escolha, né? Nós estamos falando aqui de eleição. A vontade de Deus era eleger um povo para si e um povo, né, fazer dele um povo santo, né, um povo perfeito, um povo separado, um povo puro. E aí a Bíblia diz que ele nos predestinou. A eleição fala, né, da escolha de Deus de um povo para si, e a predestinação fala, né, do propósito de Deus, né, para onde este povo iria. Predestinação fala de futuro, aleluia, para frente. Eleição fala do passado para o presente, né? E aí nós entendemos que nós fomos eleitos em Cristo Jesus quando nós respondemos pela fé. Entenda isso. Nós não fomos, até expliquei isso na terceira aula, se a gente vai lá. Nós não fomos eleitos para Cristo, ou seja, nós não fomos escolhidos para Cristo, nós fomos escolhidos em Cristo. É diferente, para está dizendo que eu estou escolhido para aquilo. Não, nós fomos escolhidos em Cristo. O que isso significa? Que somente por meio de Cristo Jesus é que eu posso ser eleito. Se eu não crer em Cristo, é impossível eu entrar nesta eleição. Porque a eleição está intrínseca justamente na predestinação por meio de Cristo. Eu fui escolhido a partir do momento que eu criei, respondi pela fé, aleluia, o chamado da graça. Então eu sou eleito, aleluia, em Cristo Jesus e predestinado ao destino em que Cristo já determinou. Qual é o destino que Cristo determinou para mim? Aleluia! O destino que Cristo determinou para mim, e isto chama-se predestinação, é eu morar na glória com
Cristo, aleluia, para toda a eternidade. Então eu fui eleito, fui predestinado para estar em Cristo, para Cristo e com Cristo Jesus na eternidade. Então nós aprendemos isso. Nós entendemos isso, que somente por meio de Cristo é que isso poderia ter sido executado. Se não fosse por meio de Cristo, nada disso teria acontecido. E aí nós aprendemos justamente que tudo isso nos trouxe somente bênçãos, aleluia, e somente benefícios. Porque Jesus nos salvou, Jesus nos purificou, Jesus nos transformou, Jesus nos lavou, Jesus nos santificou e nos santifica, Jesus nos justificou, Jesus, aleluia, trabalha na nossa vida todos os dias. A Bíblia diz que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Ele. Aleluia. A Bíblia diz, querido, que por meio dele todas as bênçãos estão determinadas para mim aqui. Aleluia, nesta terra, enquanto Ele não voltar. Ou seja, em Cristo Jesus todas as coisas puderam e vieram a acontecer. Sem Ele, nada poderia ter acontecido. Por quê? Porque esta foi e é a vontade de Deus. Este é o plano e o propósito de Deus. E quando se deu isso? Na eternidade, lá atrás. Lá atrás. E isso foi estabelecido por Deus, todas essas bênçãos. Agora, quem está determinado para receber e fazer parte de todas essas bênçãos insondáveis? Somente aqueles que crê no Filho unigênito de Deus, o Pai. Então, aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então, em Cristo Jesus, nós estamos debaixo da bênção. Em Cristo Jesus, nós estamos debaixo das riquezas insondáveis do nosso Deus Todo-Poderoso, que foi pré-estabelecida por Deus e foi executada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Então, o segundo subponto, nós vamos entender o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, né? O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno, né? Eu quero ler aqui 1 Pedro 1:20, nós lemos esse texto na aula passada, mas vamos ler aqui novamente, 1:20, 1 Pedro 1:20, que diz o seguinte, queridos: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Quem é que Pedro está falando aqui? De Jesus Cristo, né? Do próprio Jesus Cristo, né? O que fica claro, né, que desde os tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E aí nós estamos falando aqui justamente de Cristo Jesus, que através de Cristo Jesus todas as bênçãos foi possível à igreja. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para ser executado por intermédio de Cristo Jesus. Ou seja, querido, Deus estabeleceu, Deus planejou, Deus arquitetou, Deus projetou. Agora, os antigos, né, os grandes homens de Deus do Antigo Testamento tinham uma compreensão de que Deus Todo-Poderoso tinha projetado um plano, né, para que todos viessem participar dele e que todos pudessem estar inseridos nele. Agora, como isso ia acontecer e quando isso ia acontecer? Então, no Novo Testamento, isto é revelado e claramente mostrado por meio de Cristo, pelos apóstolos e pelos profetas do Novo Testamento. É muito claro quando há, né, justamente
por exemplo, Pedro ensinando, Paulo ensinando, João ensinando, né? João faz muitas declarações, né, muito importantes que estavam ocultas no Antigo Testamento. Por exemplo, quando ele começa o capítulo 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo está... Olha, João falando de algo que foi, né, justamente ensinado por Jesus Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele está falando de algo aqui, irmãos, muito tremendo. Está falando de algo que da eternidade. E aí ele vem mostrando justamente esse Jesus que estava oculto e que ninguém o conhecia, né, como Messias, mas foi revelado e foi dado aos homens a oportunidade de conhecer o mistério de Deus para os homens. Então Paulo mostra claramente justamente esta revelação. Ok? Que Jesus veio executar justamente o que estava oculto. Bendito seja o nome do Senhor. O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno, né? Nós vemos justamente isso daí. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para ser executado por intermédio de Cristo Jesus. E isso ficou muito claro para a glória do Senhor aos nossos corações. O terceiro subponto aí, para nós terminarmos, vai falar do plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surge pelo advento do pecado de Adão. O que isso significa, irmão Jolane? O que isso significa? O que isso significa? É que alguém pode dizer, não, assim que Adão pecou, Deus fez outro projeto. Assim que Adão pecou, Deus fez outro projeto. Tem mais não? Então Deus é um Deus que não sabia o que estava fazendo. Porque quando Adão pecou, ele fez um plano de salvação para o homem. Não é assim que a Bíblia ensina, querido. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia ensina que Deus estabeleceu um plano de salvação antes da criação do homem. E este plano de salvação vai ser revelado em Cristo Jesus. Porque ninguém sabia que isso iria acontecer, a não ser o próprio Deus. Deus, ele nunca perdeu o controle da sua criação e nunca nem jamais fez algo aleatoriamente. O que Deus fez com propósito e com planejamento. Porque Deus é sábio. Deus é um Deus poderoso e um Deus eterno. Então, um Deus que opera, aleluia, na sua criação, um Deus que opera naquilo que foi criado, é um Deus que sempre soube o que fazer. Porque na sua presciência, que é presciência, irmão Jolane? Presciência é conhecimento prévio, é conhecer aquilo que ainda vai acontecer. Então, Deus já sabia de tudo o que iria acontecer. Talvez venha uma outra pergunta, né? Irmão Jolane, se Deus sabia que o homem ia pecar, então por que Deus permitiu que o homem pecou? Então esta pergunta aí vai ficar para uma próxima oportunidade. Então vamos lá, querido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle, aleluia, e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Então, querido, tire da sua cabeça que Deus foi pego de surpresa, tire da sua cabeça que Deus não sabia que o homem ia pecar. Deus sabia sim, Deus já tinha o conhecimento de tudo isso, mas Deus sabia que lá na frente o homem seria restaurado por meio do seu mistério, por meio, aleluia, daquilo que ele tinha encoberto e ocultado aos homens. Bendito seja o nome do Senhor. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o advento da história existe um propósito eterno em andamento.
Vou repetir, irmãos, porque isso aqui é uma promessa e também é uma profecia para mim e para você. Ok? Essa verdade nos ensina que por trás de todo o advento da história existe um propósito eterno em andamento. O que você quer dizer com isso, irmão João? O que eu quero dizer, querido, é que o momento em que nós estamos vivendo, o momento em que nós estamos passando, é um momento que está, aleluia, no controle de Deus, e Deus tem algo para fazer neste advento que está sendo realizado agora. O que isso significa? Deus sabe o que está fazendo. Deus não está permitindo isto acontecer somente por permitir. O que nós estamos passando é um momento em que Deus já sabia, mas, aleluia, permitiu nós passarmos para que a sua glória, o seu poder seja manifeste. Deus está no controle de todas as coisas que está em andamento. Deus é o soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Aleluia! Escute, Deus está no controle da sua história, Deus está no controle da minha história. Deus está no controle da sua família, Deus está no controle da minha família, porque Deus não perde o controle da sua criação. Ok, querido? Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Ok, querido? Então entenda. Deus não foi pego de surpresa por causa do pecado. Deus não foi pego de surpresa porque Adão pecou, de forma nenhuma. O plano de salvação não foi estabelecido a partir do momento que Adão pecou, de forma nenhuma. O plano de salvação para a humanidade foi pré-estabelecida antes mesmo da criação. Agora, Deus tem um controle da história. Adão pecou no Éden. Aleluia! Adão pecou no Éden, e por causa de Adão veio o pecado. Jesus, aleluia, foi glorificado. Jesus foi santo na terra, e por meio de Jesus, aleluia, eu e você viemos a ser salvos. Adão pecou dentro do paraíso. Jesus foi santo fora do paraíso. Jesus não pecou fora do paraíso. Jesus não pecou de forma nenhuma fora do paraíso. Fora do paraíso, Jesus foi santo, e por causa disso eu e você alcancemos a salvação, e muitos poderão alcançar a salvação por meio de Cristo Jesus, porque por meio dele nós temos acesso, aleluia, pela fé a esta salvação tão maravilhosa e tão poderosa. Então, queridos, para resumirmos, a nossa aula de hoje. Qual era o mistério que estava oculto no Antigo Testamento? O mistério da igreja, a união de ambos os povos, judeus e gentios. Esta união de ambos os povos iria ser chamada de corpo, e este corpo iria ser chamado igreja. No Antigo Testamento, os homens de Deus teriam ou tiveram uma luz pequena sobre este propósito, mas não sabia como e nem quando isso iria ser realizado. Mas em Cristo Jesus foi revelado aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. E através deles nós temos esta revelação. Qual revelação? Que a igreja de Cristo está na terra para trazer, aleluia, o direcionamento, para trazer a luz, para trazer, aleluia, uma direção para o pecador, para que o pecador se arrependa e que por meio de Cristo Jesus ele também venham ao pleno conhecimento da verdade. Porque o mistério que estava oculto era a vontade de Deus revelar a toda a humanidade na face da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, para concluirmos, o mistério da igreja, que esteve oculto nas gerações passadas, no tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Jesus, aleluia,
os judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, queridos, guarde esta palavra, guarde esse ensinamento. Hoje nós temos a revelação. Hoje o mundo pode entender de Cristo Jesus. Hoje o mundo pode compreender que há um Salvador, que há salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Que Deus em Cristo continue te abençoando você e sua família. Que a sua família recebam, aleluia, de Deus a graça, a paz. Aleluia, que a sua família receba de Deus a bênção, né? E que seja próspero a tua casa poderosamente. Que Deus em Cristo te abençoe, te proteja e te guarde. Que o Senhor cubra a sua família, que o Senhor estenda as suas mãos sobre a sua família, que te dê a paz, que te dê entendimento, sabedoria, o conhecimento, a revelação, a iluminação e o discernimento da palavra de Deus, para que a tua família esteja protegida para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, fique na bênção, a paz do Senhor e que Deus em Cristo continue te abençoando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e até a próxima.